Prontos? Preparados, meus amigos, para se aproximarem novamente um pouco mais da realidade espiritual de Cristo? Neste caso, deixe-me levantar uma questão para fazer você refletir. No caso dos patriarcas e dos profetas, eles foram justificados pelo sacrifício de Jesus lá na cruz? A resposta é não. Porque, do contrário, então os apóstolos também teriam sido justificados pelo sacrifício de Jesus. Mas podemos ver Paulo afirmando: eu mesmo não compreendo meu modo de agir. Quando eu penso em fazer o que é certo, o mal já pratiquei, porque vejo nos meus membros outra lei, guerreando contra a lei do meu entendimento, que me prende debaixo da lei do pecado. Pedro também afirma: se dissermos que não temos pecado, fizemos Deus de mentiroso. Ora, se Jesus tivesse levado os pecados dos profetas, assim como dos apóstolos, os apóstolos não estariam afirmando que eles se encontravam em pecado. Porque, veja bem, tudo o que aconteceu lá na cruz é um símbolo do que deve acontecer conosco. Jesus disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Sim, é da nossa responsabilidade crucificar a essência do pecado, que se encontra nestes membros, para se vermos livres do pecado. Porque a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que o homem está vivo. A lei do pecado que se encontra nestes membros estará atuando sobre a sua existência enquanto você estiver vivo. Por isso, precisamos nascer de novo, crucificar a essência do pecado. A salvação é individual. Jesus era o mestre ilustrou. Ele preparou o nosso entendimento para compreendermos a mensagem da cruz, que é o nosso dever. A responsabilidade é individual, crucificar a essência deste pecado para podermos despertar da consciência de Cristo. Neste caso, podemos entender porque o pregador afirma no livro de Eclesiastes que nada há, pois, novo debaixo do sol. Tudo o que se fez se torna a fazer. Ou seja, tudo o que aconteceu na geração dos profetas estava se repetindo na geração dos apóstolos. Em outras palavras, se tornar o Cristo não era uma novidade. Nascer de novo não era uma novidade somente na geração dos apóstolos, porque os profetas já haviam compreendido esta mensagem no passado. O que estava acontecendo é que na geração dos apóstolos eles estavam renovando o entendimento, trazendo uma mensagem um pouco diferenciada. Preste atenção, Paulo afirma no livro de Hebreus, no capítulo 1, versículo 1 e 2, havendo Deus falado de muitas formas e maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos tem falado através do seu Filho. Mas a mensagem era uma única só: nascer de novo para poder entrar no reino dos céus, porque o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Neste caso, podemos entender por quê. Está escrito no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 17, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Sim, os patriarcas, assim como os profetas, já haviam recebido este Cristo. Cristo não foi enviado ao mundo somente há 2000 anos atrás sobre o homem Jesus. Jesus foi mais uma manifestação da pessoa de Cristo sobre esta face da terra. Neste caso, podemos entender que Cristo já era uma realidade sobre os profetas, assim como os patriarcas, porque o próprio Jesus disse: antes que Abraão existisse, eu sou. Quem exatamente Cristo era antes de Abraão? Melquisedeque, rei de Salém, que não teve princípio de dias nem de fim. Sim, um símbolo relativo ao homem espiritual, que não tem princípios de dias nem de fim. Neste caso, podemos entender que Cristo já era uma realidade sobre a vida dos profetas, assim como dos patriarcas. Neste caso, podemos entender por que Pedro cita no livro de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 10 e 11, da qual salvação inquirida e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, e indagando que tempo ou ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles. Sim, Cristo não se manifestou sobre a vida dos homens somente sobre Jesus, porque já havia se manifestado sobre os profetas, assim como os patriarcas. Neste caso, podemos entender que quando Paulo cita no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 4, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, já havia se manifestado sobre os profetas. Livro de 1 Coríntios 12, 27, ora, vós sois o corpo de Cristo. Sim, os profetas já eram o corpo de Cristo. Nada há, pois, novo debaixo do sol. Tudo o que se fez se torna a fazer. No livro de 1 Coríntios 2,16, mas nós temos a mente de Cristo. Sim, os apóstolos tinham a mente de Cristo, assim como os profetas. Os profetas já haviam compreendido o verdadeiro plano de Deus, que nós precisamos nascer de novo. Neste caso, veja, por quê? Paulo cita no livro de Gálatas, capítulo 4, versículo 22, 25 e 30, a respeito de nascer de novo, porque os profetas já haviam entendido este princípio
do despertar de Cristo no homem. Veja o que consta, porque está escrito que Abraão teve 2 filhos. Preste atenção nessa analogia. Um da escrava, outro da livre. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que é da livre por promessa. Sim, Abraão já entendia, ele já havia compreendido, talvez através dos ensinamentos de Melquisedeque, sim, algo que não está contido nas Escrituras, mas que nos abre o entendimento para compreendermos o plano de Deus, porque os profetas entenderam, assim como os patriarcas, que era necessário nascer de novo. Porque o que é nascido da carne é escravo. Somente o homem espiritual nasce debaixo da promessa, o qual, ou que se entende por alegoria, porque estas são as 2 alianças, uma do Monte Sinai, gerando filhos para a servidão que é Agar. Agar é a escrava pela qual Abraão teve um filho, segundo a carne. Ora, esta Agar é o Sinai, o monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Mas, que diz as Escrituras? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. O que é nascido da carne é escravo do pecado. Este homem natural, de forma alguma, irá desfrutar das promessas do Criador. Você precisa nascer de novo, nascer debaixo da promessa. Sim, o homem espiritual é gerado por promessa. Veja o que consta no livro de Romanos, capítulo 9, do versículo 6 ao 8. Mas, veja, não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos que são de Israel são israelitas, nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada a sua descendência, porque Isaque é o filho da promessa, símbolo do homem espiritual, que é gerado de novo, gerado por Deus. Este Isaque havia sido gerado pelo Espírito. Neste caso, veja, isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Os profetas e os patriarcas haviam compreendido esta mensagem, que precisa se nascer de novo para usufruir das promessas do Criador. Você precisa despertar a mente de Cristo que está adormecida sobre você. E isto só é possível após você crucificar a essência do pecado que se encontra nestes membros. Você precisa despertar da sua verdadeira identidade, que é Cristo. Os profetas e os patriarcas compreenderam esta mensagem. Veja o que consta no livro de Romanos, capítulo 4, versículos 6 e 7. Assim também Davi declara: bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça, sem as obras, dizendo: bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa pecado. Qual o homem que não lhe é imputado pecado? Aquele que é gerado por Deus, o homem espiritual. Porque o que é nascido da carne não é filho de Deus. Este que é nascido da carne é escravo do pecado, é gerado pela própria carne, pela natureza deste lugar. O homem que nasce por promessa é gerado por Deus. Este Deus não lhe imputa pecado. Por isso você precisa nascer de novo, porque é este homem que é justificado pelo Criador. Neste caso, deixe-me repetir, assim também Davi declara: bem-aventurado o homem a quem Deus imputa justiça sem as obras. Sim, os profetas já haviam entendido, Davi compreendeu que nada tem a ver com as obras da carne, sim com o despertar de Cristo no homem. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa pecado. Veja bem, Deus não havia imputado pecado sobre a vida de Abraão, assim como na vida dos profetas. Não porque Jesus haveria de ser crucificado, mas porque eles já haviam crucificado a essência do pecado que se encontrava em seus membros. Eles já haviam despertado de Cristo, eles já haviam passado por essa transformação lá no passado, porque nada há, pois, novo que se faz debaixo do sol. Tudo que se fez se torna a fazer. Tudo que estava acontecendo na geração dos apóstolos já havia acontecido com os profetas. A questão é que os apóstolos estavam repassando este ensinamento de uma maneira mais simplificada, para que o homem natural pudesse compreender pelo menos o mínimo possível da realidade espiritual. Esta é a verdade. Veja o que consta no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 24. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Sim, os patriarcas, assim como os profetas, eles ouviram a voz de Deus e haviam sido justificados naquele momento. Nada tem a ver com a crucificação de Jesus, porque, repito, os apóstolos continuaram em pecado,
mesmo após a crucificação de Jesus. Assim como eu e você se encontramos em pecado, Jesus não removeu o nosso pecado. Ele apontou o caminho. Sim, como um exemplo perfeito, ele morreu lá na cruz, nos ensinando como mestre o que deve se repetir com cada um de nós. Porque é da nossa responsabilidade carregar a nossa cruz, disse Jesus, para crucificar a essência do pecado. Quando digo pecado, estou falando desta consciência de carne. Esta primeira consciência é a nossa verdadeira inimiga. Sim, porque esta consciência de carne não possui comunhão com o Espírito. Nós precisamos possuir a consciência de Cristo, a mente de Cristo. Quando nós viermos a nascer de novo, nós iremos se tornar exatamente o Filho de Deus. Sim, porque aquele que é gerado por Deus, aquele que nasce de novo, se torna filho de Deus. E eu te pergunto, quantos filhos Deus tem? Existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo na Trindade. Existe um único Filho. Por isso que Jesus diz, Pai, não peço que os tire do mundo, mas assim como eu e tu somos um, sejam eles um em nós. Existe apenas uma consciência espiritual, que é a consciência de Deus. Existe apenas um Espírito. E este Espírito se chama Deus. Está dado o recado. Até o próximo vídeo, meus amigos.